Fala pessoal, tudo bem? Hoje escaparam de mim, né? Na aula à noite, por conta do meu compromisso lá, né? No meu outro emprego, eu agradeço. Então, vou deixar essa aula aqui disponibilizada num link privado, né? Não público, para que você possa assistir a aula, ok? Hoje nós vamos dar prosseguimento, né? Como a aula é direcionada a você, né? Para o canal do YouTube, então eu não preciso me apresentar, você já sabe que eu sou seu professor de teoria geral do processo. Desculpa. E nós vamos começar aqui, meu povo. Deixa eu ficar pequenininho aqui, fazer uma mágica, mas hoje nós vamos na nossa quinta aula. Na semana que vem, ficando alguma dúvida, eu vou voltar ao tema, a gente vai poder conversar. Eu sei que é diferente a aula aqui online do que presencial, onde você tem mais oportunidade de fazer perguntas. Se ficar alguma dúvida, encaminha para mim, passa para a Roberta, manda lá no grupo, a Roberta manda para mim, eu respondo sem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então veja, de vez em quando eu vou fazer o seguinte, eu vou desaparecer só para que tu possas enxergar aqui todo o conteúdo do slide que já vou disponibilizar também com a nossa apostila, tá bom? Veja, nós vamos falar hoje, dentro da teoria geral do processo, da aplicação do direito processual, sua eficácia, interpretação, formas de integração e aplicação no tempo e no espaço, ok? É bem tranquilo, vamos vencer essa etapa e é mais uma etapa para a construção do nosso conhecimento, tá bom? Veja, primeira coisa, nós estamos estudando sobre teoria geral do processo e, lógico, estamos aqui tendo a parte básica, teórica, inicial, fundamental, das questões que envolvem um processo, ok? Então, nós temos a teoria do geral do processo e nós estamos falando aqui de assuntos relacionados à aplicação também ao direito processual como um todo, e hoje nós vamos falar sobre essa aplicação. Evidente, pessoal, deixa eu sumir aqui um pouquinho, evidente que a partir do momento, sumir aqui, a partir do momento em que nós estamos falando da sua aplicação, nós vamos verificar, inclusive, a efetivação da própria justiça, da própria resolução do conflito. Então, nós vamos analisar aqui a sua eficácia e a sua efetividade, perfeito? Dentro desse contexto, nós vamos falar de eficácia e de efetividade da norma processual e fazer inicialmente uma diferenciação, evidente. A eficácia é justamente a capacidade de verificar se a norma já pode produzir os seus efeitos, né? Então, uma norma ela é criada, o Código de Processo Civil, ele é criado para regular a forma, o caminho necessário desse processo, como são os atos encadeados que vão dar origem à resolução daquele conflito. Então, nós vamos analisar a capacidade dessa norma criada, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Código de Processo do Trabalho, para produzir os efeitos, regular as relações processuais, aquelas relações conflituosas, e gerar os seus efeitos legais. Chegar, por exemplo, à sua sentença final, ao seu processo de execução, ao processo de satisfação daquele crédito. Perfeito? Então, a aplicação do direito, ele busca assegurar essa consecução. Agora, além dessa dimensão, dessa eficácia, nós temos o plano da efetividade, que é verificar a capacidade de influenciar a realidade e alcançar esse propósito social. Então, aqui não é a mera produção dos efeitos jurídicos, mas se ela é efetiva na prática. Então, veja, se eu tenho aqui a eficácia, a norma está em vigor, nós temos aqui todo um arcabouço, todas os procedimentos necessários para chegar ao fim, uma decisão judicial, e tem também a sua efetividade. Realmente ela é aplicada na prática? Realmente se materializou aquela penhora prevista em lei? Ela foi eficaz e também efetiva ao promover ali o bloqueio, a constrição de um patrimônio, gerando inclusive a possibilidade de satisfazer aquele crédito, levando aquele bem, por exemplo, a leilão. Então nós temos esses dois planos, pessoal, da eficácia e da efetividade. Todo ordenamento,
né, construído, o direito processual, ele precisa ser eficaz e eficiente. Então, ele tem que estar disposto de uma maneira que a organização interna, por exemplo, dos tribunais, criar e concatenar suas varas cíveis, né, varas criminais, a justiça do trabalho, toda aquele estrutura para a aplicação do direito processual. E mais do que isso, além de fazer aquele procedimento ser dado impulso, ele funcionar até uma decisão, até uma fase de execução, ele precisa ser efetivo, trazendo para aquelas pessoas de que quem se socorrer do Poder Judiciário vai ter uma resposta a seu reclame, a resolução daquele conflito, a capacidade de influenciar na prática. Veja, de nada adiantaria se nós tivéssemos todo esse plano, toda essa organização, e ao final nós não conseguíssemos satisfazer o crédito a partir de uma medida constritiva, a partir de um leilão do bem e a partir do momento de possibilitar aquele valor chegar às mãos de quem foi vencedor daquela demanda. Então, nós temos essa diferenciação. Vamos lá, pessoal, tá? Ao passo que eficácia e eficiência. Mas, quando nós temos casos concretos para analisar, então eu crio um dispositivo que permite responsabilizar civilmente aquele que causar um dano a outrem mediante culpa. Ok? Tudo bem. Mas muitas vezes, para eu conseguir compreender o exato termo dessa necessidade de responsabilizar alguém por um ato ilícito, eu preciso também exercer um processo de interpretação, de desvendar o sentido e o alcance dessa norma jurídica. Vamos lá, quando eu faço uma interpretação, no Código Penal, por exemplo, quando eu falo assim, matar alguém e aplico uma pena. Matar alguém envolve um processo de interpretação que envolve o alguém ser uma pessoa dotada de raciocínio e intelecto, ser um ser humano. Se for um animal, você não vai estar praticando um homicídio, mas você pratica um ato de maus tratos com resultado morte. Inclusive, com alterações de 2020 para cá, se for um animal domesticável, um cão, um gato, por exemplo, você tem uma pena, inclusive, maior. E uma punição ainda maior se acontecer a morte daquele animal. Então, o crime de homicídio, ele é dirigido ao extermínio, ao fim provocado por outrem da vida de uma pessoa, de um ser humano, ok? Então, tudo na vida, não só no direito, você faz na sua vida cotidiana processos de interpretação, de analisar o que foi dito, de analisar uma mensagem posta na rede social, num cartaz, ou alguém verbalmente traz uma ideia, e você mentalmente faz esse processo de interpretar o sentido, o significado e o alcance. Muitas vezes, uma mesma frase e dita em determinado contexto tem um sentido e colocada em outro contexto tem outro. Isso serve também para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Perfeito? Então, a interpretação, interpretar, ele desvenda o sentido e o alcance. Tá? Desvendar o sentido do homicídio, você desvenda o sentido, pune-se quem extermina a vida de alguém. Mas esse alguém, ele alcança seres humanos ou alcança também animais? Ou só alcança seres humanos? Então, isso é uma operação intelectual que produz uma norma jurídica ao aplicar no caso concreto. Então, isso é indispensável para você aplicar o direito, para você adequar aquela situação levada ao conhecimento do Poder Judiciário para saber que ordenamento, que norma aplicar, qual o sentido e o alcance dessa norma, e assim sucessivamente. Entendeu, pessoal? Isso é bem sossegado. E você vai analisar, deixa eu passar aqui para o próximo slide, que são processos chamados de hermenêutica, de interpretação, de extrair o sentido e o alcance das coisas. Quando você faz essa interpretação, você tem a origem, a fonte, de onde ela parte, beleza? De onde parte a fonte
que interpreta o próprio sentido e o alcance dessa norma. Então, nós temos uma interpretação autêntica ou legal quando a própria norma jurídica, criada pelo legislador, faz essa interpretação, ok? Então, vamos lá dar um exemplo clássico aqui. Dentro do Código Penal, nós temos os crimes praticados pelos servidores, por funcionários públicos contra a administração pública. Então, nós temos prevaricação, peculato, inserir falsamente dados em sistemas de informação, corrupção passiva e tantos outros crimes que são específicos para quem é funcionário público. Só que eu preciso entender o seguinte: qual o sentido e a quem se dirige quem é funcionário público? E no artigo 327 do Código Penal Brasileiro, explica, enuncia e diz, para fins penais, quem pode ser considerado funcionário público. Assim como a lei de abuso de autoridade o faz, e temos tantas outras exemplos de uma interpretação quanto à fonte de maneira autêntica ou legal. Então, nós temos uma norma e a interpretação dela, o sentido dela, a explicação está dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo ordenamento. Pode ser que esteja dentro do mesmo dispositivo legal? Sim. Pode ser que esteja fora daquele dispositivo legal, mas sendo uma lei, uma norma? Pode. Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o chamado ECA. Veja, ele fala e faz uma divisão de criança e adolescente. E no próprio artigo 2º ele diz que considera-se criança aquela pessoa que tem ainda 11 anos de idade, até 11 anos de idade, ou melhor, 12 anos de idade incompletos. 11 anos, né? Porque a partir do momento que ela completa 12, até os 17, ela é considerada adolescente. E você vai ver que tem dispositivos não só penais, mas também de proteção, de natureza civil, de atuação do Conselho Tutelar, que divide uma aplicação quando for criança e outra quando for adolescente. E quando a pessoa completa 18 anos de idade, ela passa a ser considerada a sua maioridade civil e penal. Então, ela passa a ser responsabilizada e passa a ter alguns regramentos específicos de acordo com essa faixa etária daí por diante. Beleza? Também há a necessidade, existe, de interpretações feitas pela forma judicial, quando são feitas por juízes ou tribunais. O Supremo Tribunal Federal interpreta a lei, interpreta dispositivos legais para ver se está de acordo com a Constituição. E ela pode também ter um instrumento, esse é um exemplo que eu vou deixar aqui, uma interpretação conforme a Constituição, onde, por exemplo, você tem vários sentidos daquele texto, aquele texto ficou ambíguo, e o Supremo ele pode excluir todas as interpretações e deixar apenas uma. Ou deixar que eliminar apenas uma, todas as outras podem ter esse alcance, menos essa. Então, uma interpretação judicial, que também o ordenamento jurídico permite. Por fim, gente, nós temos a interpretação doutrinária, feita pelos estudiosos. Então, muitas vezes, o sentido e o alcance da lei, ele é feito uma interpretação pelos estudiosos. Há críticas aqui porque esta interpretação feita pelos estudiosos, elas não poderiam ser impostas e não são. Elas servem de base, inclusive, para o legislador aprimorar a lei, modificando-a, revogando-a, como também os juízes, servindo de norte para poder interpretar. Mas também é fato que nas classificações, uma fonte é a fonte doutrinária, interpretação, ok? A sua classificação. Seguindo aqui, meu povo, eu estou tentando, para não deixar uma aula muito grande, para você, sei que você vai querer assistir em 3x, 500x, né? Mas vamos lá. Depois você revisita essa aula, inclusive para a hora da prova. Veja, você pode interpretar quanto à técnica empregada, o meio empregado.
Então, eu posso interpretar, professor, eu aplico todas no mesmo contexto? Pode-se aplicar duas em conjunto, apenas uma. Eu preciso entender, por exemplo, o fator histórico. Eu já falei aqui que a Constituição, nas nossas aulas, tem 250 artigos, ela é bem prolixa, analítica e prolixa, por conta de fatores históricos, do que vivia o país naquela época, a transição de um tipo de regime para outro. Então, o fator histórico pesa para nós termos esse tipo de tamanho, extensão da nossa Constituição. Mas quando você interpreta o sentido de uma norma, você pode analisar historicamente qual foi a razão e qual eram os anseios, os proclames daquela sociedade naquele tempo. Como eu posso também, numa interpretação teleológica ou sociológica, focar naquilo, qual a finalidade, quais os fins a que se dirige aquela norma. Quando eu falo aqui na função social da propriedade, então você está focando, buscando qual a finalidade, objetivando atender aqueles anseios de toda a sociedade, não do individual, ok? Eu posso fazer uma interpretação também lógica, analisando todo o sistema e vendo que há coerência. Lembra que eu bato muito em sala de aula falando do sistema, o ordenamento, ele é visto como um órgão, um sistema harmônico, tá com várias vertentes, com vários órgãos, mas todos eles se comunicam e cada um exerce uma função. Então eu posso fazer uma interpretação pela lógica, entendendo que aquele ordenamento ele faz sentido, ele não se contradiz. Então, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de um oficial de justiça entrar na casa de alguém para cumprir um mandado de busca e apreensão, mas eu também tenho um crime de violação de domicílio. Se aquela pessoa entrar naquele momento dentro daquela casa sem o consentimento, pelo fato de nós termos lá uma possibilidade de fazer isso cumprindo uma decisão judicial, você afasta o crime de violação de domicílio porque você está no exercício regular de um direito. Então, há uma lógica que permeia a interpretação, porque não pode, em um momento, o ordenamento dar um direito, um poder dever a alguém, e no mesmo ordenamento ele incriminar aquela conduta. Então, você precisa analisar a norma como um todo. E também eu posso fazer uma interpretação, seria mais simples, mas a gramatical, a literal, vendo apenas o sentido semântico da redação, da pontuação do texto legal. O texto é tão claro, é tão objetivo, que ele não abre margem para dúvida ou para qualquer outro tipo de interpretação. Então, tem essa interpretação gramatical ou literal. Beleza, pessoal? Agora, eu vi, as fontes, os meios, e vamos aqui para o resultado. Com relação ao resultado, pessoal, da interpretação, ela pode gerar efeitos, resultados. Veja, ela declarativa, então o sentido encontrado ele corresponde exatamente ao texto. Então, este dispositivo aqui tem este sentido que está na semântica, na sintaxe do texto. Ela é apenas declarativa. Declara que o que lá está encontra-se em consonância com o desejo do legislador. Não há dúvidas. Porém, nós temos situações em que há uma aplicação extensiva. Ele amplia o seu sentido além da norma, da sua literalidade. Uma interpretação extensiva, temos como exemplo os direitos de quem vive união estável e o casamento. Determinados dispositivos legais falam em casamento e a interpretação extensiva, já feita pelos tribunais, trazem as consequências também quando se tratar de uma união estável. De acordo com a evolução também da sociedade, permite, numa declaração, chegar a uma extensão. E também nós temos uma aplicação restritiva.
quando você limita o sentido da norma a uma aplicação mais específica. Eu falei no início, o Supremo costuma fazer muito isso, quando ele restringe a interpretação para determinado sentido. Você há uma dúvida, há questionamentos dentro do meio jurídico, essa norma pode ser aplicada assim, assim, e não fere a Constituição, há uma dúvida, o Supremo vai lá, olha, esta norma, para ser compatibilizada com a Constituição, ela só pode ser interpretada neste sentido. Então, o efeito, ou resultado, né, ela tem esses três possibilidades. Ou ela pode ser declarativa, extensiva ou restritiva. Beleza, pessoal? Outra coisa, tá? Quando você fala aqui, deixa eu sumir um pouquinho, tá? Você já deve estar de saco cheio. A integração do direito também é necessário. Você sabe que mesmo tentando legislar, mesmo o nosso país sendo uma máquina de criação de leis, ok? Pode acontecer, até porque a sociedade é dinâmica, os anseios mudam, e o direito sempre ele está atrás tentando regular as relações que já aconteceram. Então é muito comum de acontecer, poder acontecer uma lacuna, uma necessidade, uma ausência, tá? Uma lacuna, uma ausência de regulamentação para aquele caso concreto. E nós falamos aqui, nas outras aulas, que é um direito constitucional de que as pessoas tenham que nenhuma lesão ou perigo de lesão, né, ou ameaça a direito, deixará de ser levada à apreciação do Poder Judiciário. O próprio Código de Processo Civil fala que o juiz não pode se eximir de decidir alegando ausência, lacuna na lei. Então, também você cria mecanismos para que você preencha essas lacunas, essas ausências, pelo menos até que seja legislado pelo poder competente. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que dar uma decisão. O magistrado e a magistrada, o tribunal, os seus membros, precisam decidir aquele caso concreto. Alguém tem um conflito, uma necessidade que precisa ser resolvido. Então, esse processo de integração é esse processo de preenchimento das lacunas. E tem aqui a heteroidentificação e a autointegração. A heterointegração ela inclui normas e princípios de outro ordenamento jurídico, fontes externas, direito comparado e assim sucessivamente. E a autointegração utiliza normas ou princípios. Então, eu procuro aqui dentro daquelas normas e princípios, pode ser fora até do CPC ou do Código de Processo Penal, para poder preencher aquela lacuna. Beleza, pessoal? Aquela ausência de norma para regulamentar aquele caso concreto. E os principais métodos, meu povo, está aqui. A analogia. Há uma aplicação, você não tem uma norma específica, mas você precisa resolver aquele caso concreto. Então, por analogia, eu pego uma situação parecida, tá? Que guarde semelhança, e aplico por analogia. E vamos lembrar aqui, é muito importante falar e tratar desse assunto, analogia em direito penal, ela só pode ser aplicada em favor do réu. Analogia em bonam partem. Se for prejudicial em malam partem, você não pode aplicar. Tá? Mas e no direito civil, no processo do trabalho? Você pode aplicar a analogia, ok? Nós temos também os costumes, já falei várias e várias vezes, por isso que eu não vou ficar também sendo repetitivo, mas os costumes são essas práticas uniformes e constantes que as pessoas acreditam que devam ser de reprodução obrigatória de cumprir. Agem como se tivessem na forma da lei, no sentido de da obrigatoriedade de cumprir aquilo. Pode ser também que os costumes não resolvam e nós tenhamos que apelar para os princípios gerais do direito. Então, através da dignidade da pessoa humana, princípios gerais de que eu não devo lesar ninguém, de que eu não devo causar dano, de que eu não devo enriquecer sem causa, pode ser que
pode ser que eu me socorra desses princípios gerais. E, por fim, salvo em casos muito específicos, pode o juiz decidir com base na equidade. Temos a lei, temos ali o caso concreto, mas naquele exemplo específico, a lei é muito dura e muito desproporcional. E aqui eu posso adequar para reduzir, para colmatar, para ponderar. Mas tem que ter uma ausência, né, quando for autorizado, ou quando não tiver uma norma. Então, não tem norma, de repente a analogia não serve, o costume não serve, o princípio geral. Então, na ausência da norma, eu aplico a equidade. Eu acho que isso aqui é justo pelo meu senso de justiça. Não é comum, mas há uma brecha para você interpretar. Ou até mesmo tem uma norma, tá? Mas aquele situação, ela não se enquadra fielmente e acaba criando uma injustiça. Então, nós temos esses principais métodos, pessoal. Guarda, por favor. Outra coisa, pessoal, interessante, é que na aplicação da lei processual no tempo, tá? Então, veja, eu tenho uma lei processual editada, Código de Processo Civil, ok? Então, o Código de Processo Civil, quando entrou em vigor, foi dado um prazo para sua entrada em vigor, passar a produzir seus efeitos, 1 ano após a sua publicação, a sua promulgação, depois publicação. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro fala que quando a lei não dispuser em contrário, tá, ela entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Normalmente, a lei já vem com seu prazo estipulado. Muito comum a lei vir lá no finalzinho, se você pegar qualquer lei aí e ver lá o final dela, esta lei entra em vigor decorridos tantos dias. O comum é estar escrito assim, essa lei entra em vigor a partir da data da sua publicação. Então depende muito do tipo de lei, dos efeitos que ela vai causar, as relações jurídicas. Então um prazo maior, como foi uma entrada de um novo Código de Processo Civil, demanda mais tempo para estudo, para análise, para conhecimento dos operadores do direito, das pessoas. Então foi dado 1 ano, assim como foi dado 1 ano quando o Código Civil 2002, quando ele foi publicado, promulgado e publicado, ele entrou em vigor apenas no ano seguinte. E tantos outros exemplos. O normal é da imediatividade e da irretroatividade. Então, quando ela entra em vigor, ela resguarda os atos praticados anteriormente, aquele direito que foi adquirido sobre a égide daquela outra lei, e a coisa julgada, uma decisão já com trânsito em julgado, se respeita esses 3 atos na entrada em vigor, na aplicação de uma nova lei processual no tempo. Ok? Agora, quando se trata de uma lei processual, ela se aplica, tá, imediatamente no processo em curso. Então, vamos supor que eu tenho um processo de conhecimento e mude o CPC. Aqueles atos praticados, encerrados, ok. Os novos já vão ser aplicados com o novo rito previsto. Então, eles são aplicados imediatamente. Porém, aqueles atos que estão cerrados, ok. Aqueles prazos, aqueles que ainda estão em andamento, vai se fazer uma análise qual é o mais benéfico para ser aplicado para a parte, ok? É assim que prevalece. Meu povo, com relação ao tempo, agora vamos falar do espaço. As normas processuais brasileiras, elas são aplicadas no âmbito do território nacional. Então, os juízes e tribunais brasileiros são responsáveis pela aplicação dentro do território nacional e nossa jurisdição, ela ocorre dentro do território nacional. Pode acontecer que atos no exterior sejam praticados, como, por exemplo, homologação de sentença estrangeira, mas tudo isso, todas essas possibilidades, devidamente previstas na lei. Eu posso também
que a lei brasileira tenha certos efeitos no exterior, quando eu peço uma cooperação internacional para cumprir uma carta precatória. Quando eu também aplico uma sentença estrangeira no Brasil, então eu faço a homologação. Mas, em regra, aplica-se a lei brasileira dentro do território nacional. Ok, pessoal? Então, nós temos todas essas formas, você precisa saber para que tu possas entender. Primeiro, quando começa e o que torna a lei eficaz e eficiente? Interpretar é um processo natural. Quais são as formas, fontes, tipos, resultados? Como eu aplico a lei, prazo, no tempo, no espaço? Então, tudo isso é importante para que você vá entender, tá? É um complexo, tá aqui a aplicação do direito processual, ele é um complexo dinâmico, e você precisa ter uma análise constante da eficácia. Ora, eu acabei de falar que as relações travadas entre pessoas, a sociedade muda dia a dia. E você precisa sempre estar na vanguarda, vendo a necessidade, interpretando, integrando em caso de lacunas. O legislador precisa sempre estar atento para poder comatar essas lacunas, tá? Para poder não deixar tão somente ao encargo do Poder Judiciário fazer isso, mas procurar sempre aperfeiçoar, modificar, procurar trazer a lei, atualizá-la de acordo com os anseios daquela sociedade. Então, impõe também uma correta observância de regras de incidência no tempo e espaço, e tudo isso é feito para garantir uma segurança jurídica, para que quando você contrate com alguém, você tenha a segurança de que aquele que se aplica é o Código Civil, e se não for aplicado, eu for lesado, eu tenho um Código de Processo Civil ali. Você tem que ter uma garantia de que aquele ato vai ser cumprido de acordo com aquele lei, com aquela legislação editada por um órgão que foi outorgado pela Constituição a capacidade, o poder de legislar, com a participação de pessoas eleitas pelo povo. Então, tudo isso visa garantir a segurança jurídica e dar efetividade à tutela jurisdicional, ok? Hoje, eu quero me despedir aqui, pessoal. Não quis fazer um vídeo longo, como a gente discute em sala de aula, preocupado para quê? Na aula que vem, eu vou entrar já em Poder Judiciário, mas eu também vou trazer mais exemplos aqui para você. Quero trazer em loco, conversar com você, para que você fique mais à vontade para tirar dúvida. Mas, basicamente, nós temos essa matéria de hoje, ok? Vou disponibilizar, tá? Os slides, a nossa apostila, mini apostila. Leia a apostila, estude essa aula aqui. Ah, professor, o senhor é chato, fala devagar. Na sala de aula não tem jeito. Mas aqui você pode acelerar o vídeo, mas não deixa de assistir. Faça uma revisitação depois, tá bom? E eu espero encontrá-los na semana que vem, na próxima segunda, na nossa aula de teoria geral, e já nessa quarta, na aula de direito das coisas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, professor, estou com muita curiosidade, com muita dúvida, não quero esperar a próxima aula. Mande isso para a Roberta, ou faça um comentário, vai estar lá no meu canal do YouTube. Faça a pergunta lá nos comentários, o vídeo está restrito, eu respondo para você, tá bom? Então, eu vou combinar aqui, se eu não me engano, acho que eu deixei também meu número de telefone lá, tá? Deixei também, manda um WhatsApp, não tem problema nenhum que eu vou te responder, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, 33 minutos, vamos para 34 de vídeo, um vídeo curto, porém preciso, e não deixe de estudar, e até a nossa próxima aula, e obrigado aí pela compreensão de vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.